Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Muito bem, Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Grande Pai, novamente nos encontramos diante de Ti, diante de um povo que sempre espera o pão da vida, a palavra que o Senhor prometeu e tem derramado. Estamos juntos nesta mesa onde podemos nos alimentar deste pão celestial. Que cada pessoa possa aproveitar o tempo que lhe resta de estar diante de Ti, de entregar a Ti toda a sua vida, de consagrar-se a Ti. Limpa nossa mente, nossos olhos, nossa audição. Purifica, Senhor, nossa língua. Queima com a brasa do altar, para que sejamos pessoas melhores, humildes e capazes de Te ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Conhecendo o seu líder. É duro um povo que diz servir a Deus, ser considerado mais baixo do que um boi, um jumento, porque eles conhecem a manjedoura do seu dono. A expressão do profeta Isaías é rude, mas meu povo não conhece, meu povo não entende. Então ele não estava falando de um outro povo. Deus só tinha um povo, eram os judeus.
Agora ele está dizendo que esse povo dele não entendia. Esse povo dele não conhecia. Então é difícil um povo dizer que ama a Deus. Você vê o meio pentecostal, todos eles amam a Deus. São consagrados a Deus, vão na igreja, mas não conhecem o líder. Eles não conhecem. Eles estão perdidos por não conhecer um líder. O líder do dia, que pode ser até outra mensagem, mas tem sempre um líder. Deus sempre tem um líder no dia. Não importa o que haja no mundo, Deus tem um líder. Não importa quantos milhões de boca, Deus tem uma boca. Não importa quantos milhões de homens, Deus tem um homem. Porque é uma liderança de Deus, onde você vê que o povo se engana. A denominação, a obra dos nicolaítas, é um pregador governando outros. Mas é obra dos nicolaítas. Isso daí é copiar de Deus. Porque quando Deus lidera, também ele só tem um homem. E através daquilo ele faz para todos os homens. Todos têm que conhecer a liderança de Deus naquele dia. Amém? Deixa eu ler alguma coisa aqui até, senão eu acabo pregando do final para o começo. Jeremias 4:22. Deveras o meu povo está louco. Já não me conhece. São filhos nécios, que é louco também. E não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Isso tudo é repreensão de Deus para o seu povo. A gente quer ser elogiado, mas primeiro a gente tem que ser repreendido. E você não vai achar ruim ser corrigido, porque quem é corrigido, vamos dizer assim, é um sintoma de filho. Estou sendo corrigido? É porque eu sou filho. É porque eu tenho um pai. É porque meu pai me ama. Então ele me corrige. Então ele pode corrigir como nós corrigimos nossos filhos e não os filhos do vizinho. Nós não temos nada a ver com o filho do vizinho, com o filho do irmão. Nós temos a ver com nossos filhos. Deus também não tem nada a ver com os filhos dos outros. Filho do diabo, filho do mundo, filho da religião. Deus corrige os filhos dele. Os filhos de Deus sempre estão na casa de Deus. A casa de Deus é quando Deus está liderando naquele dia. Aquele é a casa. Pode ter muitas igrejas, mas é a casa de Deus que fala tudo a mesma coisa. Recebe a mesma orientação. Sente a mesma presença. Gostam do mesmo Pai. Amém. Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho. Alguém diz, eu conheço. Jesus disse que não. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Logo Jesus diz, ninguém conhece o Pai. Eu conheço o Pai. Jesus disse que ninguém. Senão o Filho. E aqui está toda a revelação. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Não é aquele a quem o Pai o quiser revelar, porque o Pai é Espírito. Para ele se revelar, ele tem que revelar no Filho. É para aquele a quem o Filho o quiser
revelar. Porque você vai ver o Pai no Filho. Amém? É apenas alguma escritura que eu quero deixar para vocês. Hebreus 8, 10 e 11. Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Essa beleza vai acontecer com Israel, mas isso tem que ter acontecido conosco. Porque isso aqui é para acontecer com Israel. Mas ele já tem escrito as suas leis de revelação, de luz, no nosso entendimento. Nós não somos um povo desprovido de entendimento. É um Pedrão da vida. Mas tem o entendimento daquilo que precisa ter no dia. Pedro conhecia o seu líder. Isaías, capítulo 1, verso 1 ao 3, quero ler para vocês. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. O problema é quando o Senhor tem falado e as pessoas não entendem. Se eu não entendo, eu não sou filho do Senhor. Porque as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Isto é, até no meu ministério, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nós, como ovelhas de Deus, ouvimos a sua voz. O que ele falou está falado. Nós não queremos ouvir mais ninguém falar, senão o Senhor falar a cada um de nós. Então, volto a repetir: ouve, ó céu, e dá ouvidos, tua terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Deus mesmo mostrando como uma lamentação: criei filhos, engrandeci-os, dei para eles vários postos. Evangelista, pastor, diácono, profeta, músico, cantor. Mas eles se rebelaram contra mim. Deus sempre nos posiciona. Deus cria filhos, mas ele engrandece seus filhos. Só de eu saber que eu sou filho de Deus, não precisa mais nada. O que você acha? Você é filho de Deus. Filho de Deus. O filho do fulano de tal, então para você seria uma grande coisa. Não, não tem nada maior do que ser filho de Deus. E conforme você ouve a palavra, você vai descobrindo se você é ou não é filho de Deus. Porque você é ovelha dele, você ouve a voz dele. O que ele diz na sua palavra, você vai e faz, cumpre, obedece, porque você é uma filha, é um filho. Não tem que arrazoar, não tem que perguntar mais para ninguém. Simplesmente diga: eu creio. Deus me tem engrandecido porque ele me tem como seu filho. Agora essa outra parte não é bom. Mas eles se rebelaram contra mim. Aí quando se rebela contra Deus, é se rebelar contra o líder que Deus tem no dia. Deus sempre teve um líder. Você tem que conhecer, desde o princípio, eles tinham que conhecer o seu líder. Nós vamos chegar logo aqui em Moisés.
Mas o versículo 3 de Isaías 1 diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Agora, você não pode pensar que isso daqui é só aplicado a Israel. Não, Deus tem filhos aqui no Novo Testamento. E não se aplica só no Novo Testamento. Deus tem filhos aqui da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Deus tem filhos. Mas e esses filhos? Não estão entendendo também? Não me conhecem, quer dizer, eles não sabem que eu sou o líder deles no dia. É Deus dizendo. Agora, Deus para liderar, Deus sempre precisa de alguém. Você não pode dizer, eu sou liderado pelo Espírito Santo. E aí eu te pergunto, mas que jeito que ele te lidera? Você sabe explicar? Eu sinto. Não, o Espírito Santo não é assim. Eu arrepio. Não. Liderado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo era o líder nos dias de Moisés. E quem não ouviu Moisés não foi liderado pelo Espírito Santo, porque Deus tinha um líder. Todo Israel, 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Mas todas aquelas pessoas, todos aqueles irmãos, tinham que ouvir Moisés. E Moisés ainda era profeta. E eles tinham que ouvir Moisés, mas eles em si achavam que não podia ouvir Moisés, que teria que ouvir mais uns 2, 3 homens ali perto, que estava dentro de Israel. Eles até achavam que o trabalho era muito forte, muito pesado só para Moisés. Então teria que repartir aquele trabalho. Eles, eu quero que vocês entendam uma coisa, quando eles, os homens, os divisores, pensaram que Moisés não podia tomar conta sozinho, porque aquilo era difícil, era pesado para ele, e que eles, a congregação, porque tinha 3, 4 ali, 4 que fermentavam a congregação, porque sempre tem que ter alguns para fermentar. A massa pode ser muito, mas o fermento que você põe, 2 quilos de farinha, você põe 100 gramas de fermento. Não precisa de muita coisa. Então, nós temos 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Mas tinha 300 gramas de fermento ali que era problemático. Aqueles 3 homens que saíram juntos, só os 3 fermentou todo Israel e levou todo Israel à perdição. E Deus não os perdoou por 300 gramas de fermento, que Israel admitiu quando Deus já tinha sua maneira de os liderar através do profeta Moisés. Estou com um parágrafo aqui, o Mensageiro do Entardecer, 192. Olha Coré, nos dias quando Deus enviou a Moisés com a mensagem, e Coré e Datã, Abirão também, pensaram, vieram Moisés e disseram, agora um momento, você põe muito sobre si mesmo. É um momento, Moisés. Você tem muita carga sobre você mesmo. Você pensa que você é a única pedra na praia. O único pato no lago. Vai guardando essa palavra, pato, porque eu vou chegar lá também. Você pensa que você é o único pato no lago. Crês que és o único. Isso daqui é Datã, Abirão e Coré chamando a atenção do profeta, do líder. Agora, por favor, vocês que têm falado alguma coisa comigo,
Não vai dizer agora que eu estou te chamando você de Datã, Abirão e Coré. Eu já até dei uma paradinha para poder dar uma explicada, porque a gente não pode pregar. A gente não pode pregar que ofende os outros. Tira isso da cabeça. Você não é Datã, você não é Abirão, você não é Coré. Então tira da cabeça, a menos que você seja, eu não sei. Mas ele está dizendo, olha, o único pato no lago, creio que és o único Moisés. Eu te farei saber que há outras pessoas que são santas também. Ó, você está pensando que você é o único que pode falar no nosso meio e nós temos que te ouvir? Você pensa que você é o único santo? Moisés nem dizia ser santo. Moisés podia dizer, você sabe do meu passado. Você sabe que lá no Egito, quando eles estavam batendo num de vocês, eu tive problema. Eu acabei pegando aquele egípcio e matei. Vocês sabem que eu não tenho bom nome. Por que vocês ficam preocupados comigo? Deixa eu sozinho. Vocês podem até me acusar que eu fiz isso. Moisés tinha feito isso. Matou um egípcio, enterrou na areia e ó. Porque ele achou que ele podia fazer o trabalho de Deus. Tem um tempo que a pessoa pensa, eu posso fazer o trabalho. E não pode ainda. Tem tempo que pensa, eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso tocar. E não posso ainda. E vou fazer um trabalho para Deus. Fez. Mas teve que sair correndo. O irmão Brando diz, ele voltou 40 anos depois. Mas Deus demora a tirar as coisas da gente, né? Não é que Deus demora, é que nós é que demoramos a consertar. 40 anos. Aí Deus pegou, trabalhou em Moisés lá no Egito, fora do Egito, e diz, agora você vai lá no Egito. Você é meu líder. Eu sou o Espírito Santo. Mas eu tenho que aparecer lá em alguém. É alguém que fala. É alguém que ouve. É alguém que age como eu. Ó, esses lugares não é bom a gente tomar, meu irmão. Não é bom a gente tomar o lugar de líder. Não é bom. Porque se há uma liderança, Deus é infalível. E Ele trabalha numa liderança. E aquela liderança é um homem que é falível. E dentro daquele espaço de tempo que Deus está trabalhando, Ele faz daquela liderança também infalível. Eu vou te mostrar quem tem o poder da infalibilidade, diz o irmão Brana. É um profeta, cabalmente vindicado por Deus, para revelar sua palavra. Me parece que é Laodiceia 44. Oh, a liderança de Deus num homem tinha que ser respeitada. Mas o povo dá ouvido mais a Datã, Abirão e Coré do que a Moisés. Foi por isso que eles morreram no deserto. Foi por isso que pereceram. Porque deram ouvido não ao líder. Foram contra o líder. Estavam opostos ao líder de Deus naquele dia. E por estar contra, então tiveram que pagar o preço. Saíram 2 milhões do Egito. 2 milhões de pessoas. Quantos entraram em Canaã? Só 2. Que pena. Os outros morreram tudo no deserto. Gente boa, gente que viu a rocha ferida jorrar água. Gente que viu a serpente de bronze livrá-los das serpentes. Gente que viu Deus numa nuvem, Deus numa coluna de fogo à noite e morreu no deserto. Eles viram, eles provaram do dom celestial. Hebreus 6 cumpriu neles também. Mas eles não ficaram ao lado do líder. Eles não sabiam quem era o líder. Um homem os libertou. O homem trouxe uma mensagem para libertá-los das garras de Faraó.
E eles não sabiam quem era o líder. Deus desceu do céu para nos libertar das garras de Satanás. E os judeus não conheceram o líder. Deus mandou outro homem do céu. Quando eu falo mandou homem do céu, eu falo segundo o irmão Branco diz, 3 homens vieram do céu, 2 anjos de Deus. E o povo não conheceu o seu líder nos dias de William Branham. Deus sempre tem uma mensagem. Ele tem uma mensagem à sua esposa. Mas o boi conhece o seu possuidor. O jumento é manjedouro do seu dono. Mas o meu povo não conhece meu líder naquele dia. Se eles tivessem conhecido o líder nos dias da revelação dos 7 selos, eles não estariam opondo ao irmão Branham e não teriam pensamentos doutrinários contrários ao irmão Branham. Eu te farei saber, dizia esses 3 homens, Coré, Datã e Abirão. Eu te farei saber, falando para Moisés, que há outras pessoas que são santas também. Não é só você. Moisés não disse que eles não eram santos. Mas ele, Moisés, tinha comissão. Ele tinha que cumpri-la. Moisés era o líder. Deus tinha escolhido, era Moisés, para fazer aquele trabalho. E não adiantava opor-se àquele ministério. Eu poderia voltar com vocês há alguns anos atrás e mostrar para vocês que não adiantava se opor ao ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva, porque foi levantado para poder semear esta mensagem no Brasil e 7 países vizinhos. Não adiantava levantar contra ele. E teve os que levantaram e saíram ali do meio, do nosso meio, e fizeram doutrinas de ressurreição isolada, quer dizer, voltaram a uma doutrina antiga que eles tinham saído. Eles voltaram para lá, porque eles não reconheceram, dentro da primeira e segunda etapa, um líder no Brasil. Quiseram ser o líder. Aí levantou-se o líder e foi para o Paraná. Vai levantando o líder e vai partindo para outros estados do Brasil. Porque eles não reconheceram, na primeira e segunda etapa, um líder. Eu dou graças a Deus que eu fiquei lá até. Como Jesus diz, ficar em Jerusalém até. E eu fiquei ali até que tudo cumpriu. Até que a revelação chegou. Até que nós pudemos ver os selos abertos. Até que pudemos ver o Cordeiro fora do trono. Até que pudemos ver a era da igreja de Laodiceia terminar. Até que pudemos ver o novo nome. Saímos. Era hora disso. Não foi para dividir. Se tem um que saiu de Goiânia e fala bem, somos nós. Porque nós sabemos que teve o seu tempo certo. Deus estava ali, operando, mas chega um tempo que aquilo se denomina e a pessoa não percebe. E vocês têm que perceber essas coisas, quando o mal vai entrando, quando Satanás vai entrando no meio do povo e vai corrompendo, pervertendo a mente, a vida, o casamento. As mulheres vão perdendo a vergonha, os homens também perdem sua moral. Isso é porque Deus já saiu dali faz tempo. E eles não perceberam. Não precisou disso para Deus sair dentre os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos no tempo de Jesus. Não precisou disso. Eles eram gente boa, eles eram gente de moral. Não é como esse evangelho que se prega hoje, que o próprio pregador já nem deveria pregar.
Moisés não disse que eles não eram santos, mas ele tinha comissão, ele tinha que cumpri-la, e eles organizaram um grupo e foram contra Moisés. Mas Moisés era a liderança de Deus naquele dia. Logo Deus chamou Moisés lá no monte Nebo e diz: olha para lá, olha para cá. Com os seus olhos você verá isso, mas os seus pés não vai pisar lá dentro. Você glorificou a si mesmo por fazer o quê? Olha para você ver. Por fazer o quê? Que Moisés glorificou a si mesmo. Deus queria matar aquele povo. Mas teve hora que Moisés se pôs na brecha. Mas teve um dia que Deus disse para ele: fale com a rocha. Teve um dia que Deus falou para ele: fere a rocha. Ele pegou a vara e feriu. Aquela rocha era Cristo. Saiu água para matar a sede deles. Mas teve um dia que ele não parou para ouvir direito o que Deus disse. Deus disse: fale com a rocha. Ele não foi lá e falou com a rocha. Ele tinha que chegar e dizer: rocha, dê água. Porque antes você foi ferida, mas agora dê água. Eu não preciso te ferir mais. Dê água. Assim diz o Senhor. Ele chegou lá e feriu a rocha 2 vezes. E por isso ele não entrou na terra prometida. Um homem que Deus diz, o homem mais manso da terra. Ninguém era manso como Moisés. Um dia ele se enervou, se irritou e disse: porventura não sairá água desta rocha para vós rebeldes. E o povo era rebelde mesmo, mas a rocha era Cristo. Olha para você ver, tem hora que você vê, o povo é rebelde mesmo, mas a mensagem é Cristo. A mensagem é verdade. E você fere a mensagem. Você fere a pregação. A pregação é a rocha. E não é para você feri-la, é para você falar com ela. Ela vai te dar mais mensagem, ela vai te dar água, ela vai matar sua sede. Aleluia. O Espírito Santo sempre fala por alguém. Você não vê o Espírito Santo falando e você vê ele. Não, ele está em alguém. O Espírito Santo estava em Moisés. E assim você vai vindo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Isso é para confirmar a você que o Espírito Santo não pode falar sozinho. O Espírito Santo tem que ter uma boca. Deus não podia nem me salvar, porque tinha que verter sangue. Ele não podia me comprar de volta, porque tinha que verter sangue. E ele não tinha ainda o sangue. Ele tinha sangue de bodes, de touros, de novilhos. Mas ele precisava de seu sangue. E para ele me salvar, para ele verter seu sangue, diz São Paulo em Atos, diz que o Espírito Santo nos resgatou com seu próprio sangue. O Espírito Santo teve que gerar um corpo. E o Espírito Santo gerou o corpo dele. Aquele corpo de carne era o corpo do Espírito Santo. Ele era conhecido como Filho de Deus, mas era o corpo de Deus. Era o corpo do Espírito Santo. Não ver aquilo naquele corpo, não ver Deus naquele corpo, não ver o Redentor naquele corpo, não ver o líder naquele corpo, era estar blasfemando contra Deus. Era não conhecer a Deus. Estamos buscando a Josué para este dia. Isso é para o tempo do irmão Branham. Ele era o Josué e dizia assim: estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo. Que você vai lá atrás e vê, Moisés é um tipo de Cristo.
Josué é um tipo do Espírito Santo. E aqui, irmão Brandes, nós estamos buscando a Josué para esse dia, o qual é o Espírito Santo, para nos guiar à terra, para nos liderar, para nos levar aos trovões, para nos levar ao sétimo selo, para nos levar à revelação. Estamos esperando a Josué. Ele vai nos guiar à terra. Isso em 1960. Quando foi 63, o Josué guiou. O Espírito Santo guiou irmão Brana e o povo do dia à terra prometida. Conhecendo seu líder. Uma coisa que nós não podemos perder é isso. Eu tenho que conhecer o meu líder, que é o Espírito Santo. Mas onde o Espírito Santo está? Você tem que saber, o pastor é um líder e o Espírito Santo precisa estar nele. Mas o Espírito Santo hoje não pode estar em um pastor que contraria a terceira etapa. O Espírito Santo não pode estar num pastor que não viu o líder também com aquela mensagem. Esse que é o problema. O Espírito Santo, para nos guiar à terra, ele tem que falar por intermédio de alguém. O Espírito Santo, o Josué desse dia. Irmão Brana, no outro parágrafo, diz: Deus, dá-nos Josués, dá-nos pastores Josués. Quer dizer, dá-nos pastores com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é isso aqui, ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um Espírito. Você não diz que você ouviu a Deus, ao Espírito Santo, sem ele falar com você, através de alguém, porque o Espírito Santo sempre usa alguém. Foi um tempo que Deus falava com Israel, e ele começou a falar, Israel já viu, não dá para ouvir Deus. Moisés, fala para Deus falar com você, e você fala conosco, para que não morramos. E eles disseram, não fale Deus conosco. Eles tiveram reconhecimento, não fale, não adianta Deus falar que nós vamos morrer. Fale Deus com você. Deus tinha um líder, falava com o líder, e o líder falava com o povo. Sempre foi assim. Olha o nosso tempo. Agora vamos aqui, mais uma mensagem, deixa eu ver a mensagem, um guia. Eu tenho aqui 2 parágrafos, 3 parágrafos para ler para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção, porque agora chegou a hora de falar um pouquinho do pato, que é um líder. Certo? E irmão Brando não estava falando muito desse pato que você conhece aí, que está dentro da água aí, essa aguinha, esse patinho que nós conhecemos. Ele estava falando daquele outro pato selvagem. Você já observou esses gansos selvagens, os patos indo para o sul? Bem, é um guia 72. Bem, agora recordem, aquele velho patinho nasceu lá em cima, num lago, em algum lugar. Ele não conhece o norte, sul, leste e oeste. Ele nada conhece, exceto aquele lago localizado lá em cima nas montanhas do Canadá. Ele nunca saiu daquele lago, porém ele nasceu um líder. O problema é isso, o patinho nasceu um líder. O outro nasceu também, dizia, eu também. Não, aquele nasceu um líder, você nasceu para ser liderado. E é duro eu, nascer para ser liderado e querer liderar. Porém ele nasceu um líder. E a primeira coisa, certa noite, chegou uma grande nevasca no topo das montanhas. O que aconteceu? Aquela brisa fria desceu por ali. Eu posso imaginá-lo tremendo, dizendo, mamãe, o que isso significa? Que não sabia nada. E essa frieza que está acontecendo, mamãe, o que significa? Pergunta você, mamãe, o que significa essa frieza que eu sinto? Que eu não tenho vontade de estar na sua casa, que eu não tenho vontade nem de crer. O que é esta frieza? Veio, ele nunca havia sentido aquele clima frio antes.
Ele começou a observar ao redor, ele começou a observar ao redor da margem do lago, ele começou a se congelar e o gelo caía naquele lago. Ele não sabia, mas de repente, ele nasceu para ser um guia para aquele bando de patos. Ele pulará bem no meio daquele lago, quando aquilo o atingir. Quando algo atingir aquele pato líder, ele vai pular bem no meio daquele lago. Ele não vai ficar nas beiradas, ele não vai ter problema, ele não vai ter medo. Ele nasceu um líder. Ele pula bem no meio daquele lago. Você chama isso do que você quiser. Nós chamamos de inspiração. Ou você pode chamar isso apenas de instinto, seja o que for. Ele chegará bem no meio daquele lago, soltará aquele grito selvagem para cima, irá, ronk, 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 ronk. E cada pato naquele lago virá imediatamente até ele. Por quê? Por eles conhecem seu líder. Os patinhos, você lê na Bíblia, irmão Brana falando também, lendo Isaías, desse jeito que nós lemos aqui, certo? O boi conhece seu possuidor, o jumento é manjedor do seu dono. Aqui o irmão Brana, nesse último dia, diz: o pato, ele é um líder, e os patinhos conhecem o líder. Tem milhares de patos, mas tem um líder. A hora que aquele líder dá o grito, todos eles dão o grito igual, e eles veem para onde ele foi. Vamos embora, vamos atrás dele. Aonde vai Moisés? Ele deu um grito de saída do Egito. Para onde ele vai? Para a terra prometida. Vamos atrás dele. Brana deu um grito da revelação dos 7 selos. E quando ele deu um grito, e nós ouvimos aquilo, a nossa natureza é idêntica à natureza do profeta do dia. Escutamos aquele grito. Para onde Brana foi? Ele foi para os selos, ele foi para a revelação do Apocalipse, ele revelou os trovões. Vamos juntos. Apenas pelo seu modo de grasnar, você conhece que ele é o líder. Todos eles são patos, mas o jeito dele grasnar, o jeito dele pregar, a mensagem que ele prega, a revelação que ele tem, e que você pode alcançar e regozijar na mesma hora com ele. Aquilo ali o identifica, é o grasnar dele. Você olha e diz: é esse daí, vamos atrás. Você não engana seguir qualquer patinho por aí. Você tem o pato líder. Você diz: mas não é águia mais não? O irmão Brana disse que é pato agora. O que o irmão Brana falar está falado, certo? Um guia. Os patos conhecem o seu guia. Parágrafo 74. Presta atenção, me dê sua atenção um pouquinho. Bem, se aquele patinho dá um grasnado incerto, quem se preparará para o voo? Aquele velho patinho abrirá seu biquinho ali. Ronk, 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 ronk. E cada patinho se aproximará dele. Ronk, 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 ronk. Eles terão tal jubileu, bem ali no meio daquele lago, apenas virando. Após algum tempo ele sente isto se movendo sobre ele. Ele tem que partir. Ele abaixará as suas asinhas e voará daquele lago. Subirá no ar e fará 4 ou 5 voltas. Ele vai tão diretamente para a Louisiana o quanto pode ir. Cada pato atrás dele, ronk, 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 ronk. Aí, ali vai ele. Por quê? Ele é um guia. Ele é um líder. Amém. Os patos conhecem seu guia. A igreja não. Sim, ele sabe o que fazer. Mas a igreja não conhece seu guia. É duro você ver um povo seguindo qualquer tipo de pregador.
Eles não conhecem o guia. 78, um guia. Agora, se Deus dá um pato senso suficiente para saber como escapar do frio, como ele deve ser dado à igreja, qual senso Deus tem que dar à igreja, se até um patinho sabe como escapar do frio? Nós temos que voar para onde não tem frio. Nós temos que voar para o calor da palavra, a revelação. Calor da palavra não é pular e gritar não, gente. Calor da palavra é você ter segurança daquilo que Deus revelou. É você saber que o alimento que Deus te deu é verdadeiro, é puro, é santo. Aleluia. Glória a Deus. Se um pato pode fazer aquilo por um instinto, que tal o Espírito Santo na igreja? Você acha que o Espírito Santo está na igreja, a igreja não conhece o seu líder naquele dia? Você acha que o Espírito Santo estiver na mulher, ela não conhece o líder da sua casa? Quando a mulher não conhece o líder, o cabeça da sua casa, é porque lhe falta o principal, o Espírito Santo. Quando o crente não conhece o líder do dia, que Deus está falando uma mensagem, que trouxe aquela mensagem para o povo naquele dia, e o povo não conhece, falta-lhe o Espírito Santo. Quando os pregadores não conhecem aquela mensagem, aquele guia naquele dia, falta o Espírito Santo. Ele não é o pastor Josué. Eu gostei apenas de um parágrafo, um pedacinho do parágrafo, um testemunho no mar 152. O irmão Mano diz assim: agora vou lhes pedir um favor. Poderiam me dar toda a sua, como atenção, né? Ele poderia dizer isso, mas ele pôs uma reticência. Poderiam me dar toda a sua, dê a Deus toda a sua atenção pelos próximos 15, 16 minutos. É muito simples, mas eu acho muito bom isso. Dê a Deus, ele ia pedir, eu vou lhes pedir um favor, poderiam me dar, quer dizer, toda a atenção? Me dar toda a atenção? Aí ele parou e disse, dar a Deus toda a sua atenção? Pelos próximos 15 ou 16 minutos? Vocês podem dar atenção a Deus, já não era o homem, é você dar atenção a Deus. A pessoa que dá atenção ao homem, ela só quer ser elogiada. Mas dê atenção a Deus, você não perderá o guia. Quantos perderam o guia no dia que Deus estava no irmão Brana? Quantos perderam o guia nos dias da primeira e segunda etapa aqui no Brasil? Quantos perderam o guia na terceira etapa aqui no Brasil? Quantos perderam? Mas quantos se agarraram ao guia, sabendo a mesma palavra, o mesmo grasnar que tem aquele pastor, tem toda a sua igreja? E se esse pastor tem um grasnar, um grito contrário à pessoa que prega essa mensagem, a sua igreja estará grasnando do mesmo jeito. O que o irmão está falando? Contra. Último parágrafo, que é 3 parágrafos, dá para nós ler aqui, para nós encerrar. O caminho de Deus feito para nós. Chegou na hora da percepção de pato. Percepção, qualidade de perceber, capacidade para perceber, sensibilidade para perceber, percepção de pato. Tem hora que é um crente, é um homem, é uma mulher que está acima de pato e não tem percepção de pato. Não percebe. Se fosse um pato, ele diz, essa mensagem é verdade. Não sai dela não. Creia nisso. Dê sua vida. Se fosse um pato. Porque ele tem percepção. O irmão Brana fala sobre isso.
O caminho de Deus feito para nós, 29, 30, 31. Agora, exatamente como, por exemplo, como os patos, eu gosto de observar os patos. Nas estações, quando vou caçar lá em cima na montanha, eu subo ali no outono do ano, bem, ali os patos saem de Louisiana e de lá de baixo dos pântanos e sobe para o norte e se estabelecerem, fazem um ninho e criam seus patinhos. Então, os companheirinhos crescem, talvez chegue a setembro, esta época do ano, ou no final de setembro, e então o pequeno pato, o patinho, ele nunca saiu daquela lagoa, ele está só ali na lagoa. Após algum tempo, a geada voa ali na montanha, um pouquinho de neve cai lá em cima e a brisa fria sopra através daquela montanha. Aquele patinho sente aquilo, agora ele nunca esteve em outra parte, senão naquela lagoa, ele não tem nem mesmo um ano ainda. Ele estica sua cabecinha para cima, aquele pequeno grasnado, e vai para o meio da lagoa e faz quá, quá. Cada pato naquela lagoa vem até ele. O problema é que sempre fica 2, 3 patos de lá. Eu não vou lá não. Você vai? Vai não. O que é isso? Ele está fazendo isso, nós também podemos fazer. Nós podemos fazer. Não, se você quiser ter uma percepção de pato, conhecer seu líder, quando ele diz uma coisa, o pato lá diz quá, quá. E nós dizemos trovões, 7º selo, novo nome. Você ajunta tudo naquele mesmo lugar. Não tem dificuldade, presta atenção para mim encerrar aqui. Cada pato naquela lagoa vem até ele. O duro é você trazer os patos até você. Aí você tem que deixar o pato por si próprio. Você não tem que falar nada para ele, você tem que estar aqui, você precisa de estar aqui, você tem que ouvir essa mensagem, você precisa defender a mensagem de um só homem, porque a mensagem é que lidera, não é o homem, é o Espírito Santo no homem, é a mensagem no homem, não é a pessoa. A pessoa é só para mostrar que tem o Espírito Santo naquele dia liderando, e o Espírito Santo não lidera através de 10, 20 pastores, o Espírito Santo sempre liderou através de um. E você tem que ver que a obra dos nicolaítas também é desse jeito. Eles têm seu líder contrário à Bíblia, contrário à mensagem, contrário à revelação. E você tem que ter seu líder de acordo com a mensagem, com a luz, com a revelação, com os selos, com os trovões. É por isso que as pessoas têm medo. Você vê que a besta, ela sempre vem materializada, assim, encarna num homem, é a besta, e Deus também é um homem. E aí você vai, eu não vou crer no homem, você não vai crer no homem por causa da besta. E eu não estou nem aí com a besta, eu creio no homem por causa de Deus. Deus se manifestou em carne em William Marion Branham. Amém? Estou encerrando aqui. Aquele patinho levanta daquela lagoa sem uma bússola ou nada, e vai mais direto para a Louisiana, para os arrozais, o quanto ele possa ir. Vai para os arrozais, para as mensagens. Aquilo é bom demais, onde tem a revelação. Parece que os cristãos deviam ter uma percepção de pato. De qualquer forma, não é? Isto é certo, correto. O cristão precisa ter uma percepção de pato. Para reconhecer, tem um guia, grasnou ali. Ronque, ronque, ou quá! Vou fazer a mesma coisa. Vou atrás dele. É um líder, conhecendo o seu líder. O Espírito Santo lidera. O meu líder é o Espírito Santo. O Espírito Santo só lidera através de um homem. A obra dos nicolaítas também é uma liderança através de um homem. Mas nós já sabemos o que são as obras dos nicolaítas.
E aqui não tem interferência ministerial, porque todos os patos grasnam iguais. Fala a mesma língua, prega a mesma mensagem, não estão no púlpito falando contra a mensagem de uma só pessoa, não estão no púlpito falando contra o culto na internet. Não, ele grasna, ele fala da mesma forma. Olha, isso é bom, isso é bom. O irmão, ao ouvir a mensagem, volta para casa, volta bem. Ame mais o seu pastor. Você tem um pastor local, ame aquele pastor. O problema dos pastores é quando eles começam a grasnar contrário à liderança. Eles não conhecem a liderança do dia e querem fazer uma liderança e achando que o Espírito Santo está com eles e começa a grasnar contra aquela liderança. Aí você vai ter sua igreja partida. Você deveria ser mais sábio, mais prudente, como eu disse ontem. É a Bíblia que diz: a mulher sábia edifica sua casa, o pastor sábio edifica seu ministério. Ele não tem uma palavra contra o culto pela internet que estamos fazendo. Ele não tem uma palavra contra, porque senão ele vai perder o patinho lá. Aí tem hora que eles falam assim: perder patinho não tem problema, não quero perder águia. Mas agora a mensagem do irmão Branham é isso. É você saber que tem um líder. Em todo lugar tem um líder. Entre as abelhas, sempre tem uma liderança. Tem a rainha. E não adianta a outra querer ser igual a rainha. É só a rainha. Ela que é a rainha. Em todo lugar a pessoa tem que entender. Por isso que no lar a liderança é do marido. Ele é o cabeça, ele ama aquela mulher, ele ama os filhos, ele cuida daquele lar, ele dá tudo para aquela família. A questão de dar as coisas, eu dou comida, eu dou roupa. Você pode dar de tudo para esta família. Ela precisa de amor, de carinho, da sua compreensão. Da sua maneira correta, sua percepção ao resolver seus próprios problemas no lar. É isso que a família precisa. É isso que a mulher precisa, que o marido precisa. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de poder ser liderado pelo Espírito Santo. Eu sei que esta mensagem que o Senhor deu através do seu profeta é o Espírito Santo. E ela está em nós hoje, em cada um de nós. Os pregadores que estão pregando esta mensagem, que conhecem o grasnar da terceira puxada. Eles não seguem qualquer patinho que não nasceu para ser líder, mas ele segue aquele que é o líder, que Deus está operando, que Deus manifestou com a sua palavra. Ajuda, Pai, cada pastor, cada membro de seus ministérios, por toda parte no Brasil e no mundo, que sejam alcançados pela bênção da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Seu amor
amor.